O que é o primeiro vinho do casamento? O primeiro vinho do casamento são as bases em que os casamentos são realizados. São feitos, as bases são para agradar os sentidos. As pessoas pensam em casar porque, principalmente o homem, já que se trata aqui de um homem, principalmente porque veio um corpo bonitinho, um corpo muito bem atrativo. E então imagina a mulher como um objeto de prazer sexual. E ele então tem aquela grande paixão e o desejo de se relacionar sexualmente com esta mulher e desfrutar de todo o seu sabor, de todo o seu gosto, de todas os seus dotes, numa relação que ele pensa que vai ser assim prazerosamente a vida inteira. As pessoas também se casam para satisfazer uma carência psicológica, porque estão solitárias, se sentem carentes na sua psique e buscam no outro aquela força para levar uma vida de felicidade que o outro pode lhe proporcionar. Tanto é que na música do Antônio Marcos, que ficou imortalizada na voz do Roberto Carlos, como vai você, diz, vem que a sede de te amar me faz melhor. Esse é um desejo do amante para a amada. Mas por que ele deseja amá-la? Ele diz, preciso tanto me fazer feliz. O outro é utilitário, o outro é o objeto da nossa satisfação. Depois que o objeto não alcança mais este propósito, está na hora de substituí-lo, está na hora de jogá-lo fora, está na hora de se desfazer dele, ou de escantear, colocar lá no canto e substituir por outro que provoque o mesmo prazer, ou até, quem sabe, um prazer melhor. A paixão, ela é uma ilusão. A paixão é manifestação do egoísmo, muitas vezes. E, na maioria dos casos, esse esfriamento se dá, meu caro correspondente, se dá porque nós projetamos no outro um modelo de pessoa ou as nossas carências. Nós projetamos na outra pessoa aquilo que idealizamos. E por um tempo, em virtude da paixão, parece que aquela pessoa é exatamente aquilo que projetamos. Mas depois, com o passar do tempo, com o desfazer-se da ilusão, o primeiro vinho acaba. Então percebemos que o outro não é o que projetamos. E aí vem a desilusão e colocamos a culpa no outro. Eu estou falando de forma genérica, naturalmente que existem algumas situações mais específicas. Este é o primeiro vinho. Estas são as bases do casamento, em que muita gente faz hoje. Hoje o casamento fica sem sentido porque este prazer sexual, este prazer psicológico, este prazer de ter alguém que goste de nós, é possível realizá-lo sem necessariamente fazer um contrato matrimonial, um contrato civil, como é que é o casamento civil, e nem mesmo um casamento religioso, com todas as promessas, com toda essa cerimônia. Porque se pode viver muito bem o prazer sexual, já que há uma liberdade de relações sexuais hoje, e pode-se viver, então, um romance, namorar, sair, passear, ir junto. Hoje, já os rapazes, os adolescentes de 14, 15 anos já dormem com a namorada com o namorado, já passeiam, viajam, enfim, levam uma vida de casados. Então, para que os compromissos? Para que a parte chata? Para que a parte que é maçante? Para que a parte que não é aprazível? Se tudo que eu busco numa relação é o prazer. Por que eu vou buscar o não prazer? Só que isto é uma ilusão. Em Cristo, quando Cristo se faz presente no matrimônio, e é por isso que a Igreja Ortodoxa, ela fala do casamento como um matrimônio, porque é um sacramento. Ela fala do matrimônio como um sacramento, e não apenas como um contrato social. Por que o casamento é um sacramento? Porque ele é um caminho espiritual. Ele é um caminho de realização da nossa união com Deus, tão forte, tão eficaz, quanto o caminho monástico. Daí que o casamento também é monasticismo, porque está escrito, serão os dois uma só carne, mono, uma só carne.
Homem e mulher, macho e fêmea, formam um só ser, formam uma unidade plural, mas uma unidade. Diversa, mas uma unidade. Distinta, mas uma unidade. Assim como é a Trindade. Distinta, mas una. Uniplural, consubstancial. Então, o casamento é um modelo da salvação do homem. Porque São Paulo diz, grande é esse mistério, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque o matrimônio aponta para o amor de Deus para com os homens, como Deus amou os homens de tal maneira que se deu a ele. E assim São Paulo desenvolve o ensino apostólico, dizendo para os maridos, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Estas palavras, elas estão demodé e até soam como heréticas nos dias de hoje. Mas o matrimônio é um caminho espiritual, e este caminho, quando o vinho da sexualidade, quando o vinho do prazer psicológico, quando o vinho da satisfação emocional, quando o vinho da necessidade existencial se tornar água,